Enfim, a Avenida 9 de Julho já está pronta para voltar a ser o que era antes, talvez, ou não. Mas quem vai ajudar a gente a entender um pouco mais esse momento da Avenida 9 de Julho é o professor e historiador José Antônio Lages para participar. Boa tarde, professor, o senhor vai bem? Que bom que está aqui conosco hoje. Prazer todo meu estar aqui com vocês. É claro que a gente vai entrar no assunto de mais interesse, mas como historiador, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta de um breve resumo da nossa Avenida 9 de Julho, que um dia já chegou a chamar Avenida Independência, né? Então ela tem toda uma história, né, professor Lages? Exatamente, Alvo. Acho que a 9 de Julho já foi cartão postal de Ribeirão Preto e precisa voltar a ser, né? Ela guarda uma história muito importante ali do início do século XX, no processo de urbanização, de expansão do centro, né? Então, é uma avenida que já teve uma concentração bancária, por exemplo, das maiores do país, já teve um comércio efervescente, né? Era uma área que todo mundo gostava de ir, gostava de estar ali passeando com a família, comprando, se divertindo, porque também já foi uma enorme concentração ali de bares, de restaurantes e tudo mais, né? Então, veja, a 9 de Julho tem muita história, né? Essa história está muito ligada com a própria história da cidade, com o centro da cidade, né? E precisam todos os esforços para que isso volte a acontecer de novo. E aí, por exemplo, o que o senhor destacaria como importante para que a 9 possa ser aquela 9 de Julho? Em primeiro lugar, o planejamento, né? Então, veja, se agora a avenida está liberada, né? Já foi feito basicamente o mais importante ali da restauração, do paralelepípedo, etc. Agora, de fato, é um projeto responsável por ele não só a sociedade, mas também o poder público, no sentido de revitalizar, no sentido de recuperar, de levar as pessoas novamente a frequentarem a 9 de Julho. E aí precisa fazer muita coisa mesmo, né? Sim. A parte do poder público, o que o poder público acabou de fazer uma reforma que gastou muito dinheiro e tudo mais. Aí nós temos que dividir um pouco essa responsabilidade do poder público com, por exemplo, os proprietários, os comerciantes, empresários que têm imóveis na avenida? Exatamente. Agora veja que os comerciantes foram talvez o setor da sociedade que mais sofreu em todo esse processo, né? Já foi falado aqui na Tati mesmo que mais de 60 imóveis foram fechados nesse período, né? Então, veja, depende deles também, claro, né? A partir da sua expertise comercial, empresarial, está chamando de volta os clientes, mas o poder público tem uma responsabilidade assim, muito grande, né? Então, veja, eu acho que é necessário aí formar talvez um comitê, uma força-tarefa por parte da prefeitura, no sentido mesmo de injetar investimentos ali, talvez algum processo de trazer ali para aquele local eventos importantes, para que as pessoas possam frequentar de novo a 9 de Julho. Eu mesmo, Alba, já tive ali no passado, conto em 2 bancos da cidade. Eu ia com frequência, era pelo menos 3 vezes por semana, eu estava na 9 de Julho. Verdade, né? Verdade. E hoje, depois até da reabertura do trânsito ali, você tem uma avenida meio esvaziada, meio cidade fantasma, uma tela desbotada. Não podemos permitir isso. Ela ficou um pouco que perdida em toda essa situação, porque o senhor lembrou bem. Então, vamos voltar lá logo no início. Primeiro que era uma região extremamente residencial, né? Avenida 9 de Julho, casarões enormes. Década de 50, 60. Era exatamente, e era uma avenida chique. Né? A gente se sentia chique, importante estar passando na 9 de Julho, com aquele calçamento imitando o calçadão de Copacabana, com as pedras portuguesas. Sim. Tínhamos aqueles postes de ferro fundido em toda a extensão da Avenida 9 de Julho. Era uma avenida chique, basicamente residencial. Depois, mais para os anos 70, 80, ela se transformou mais num comércio mesmo comercial, mas de banco. Muitas agências bancárias, que o senhor está citando. Depois, mais para a década de 90, os bares e restaurantes que movimentaram a 9 de Julho, sendo pontes de Ribeirão Preto na Avenida 9 de Julho. Ou seja, então ela já passou por algumas fases. Qual seria ideal agora? Um mix de tudo isso? Alba, veja só, eu entendo que a 9 de Julho é uma extensão do centro da cidade. Então, acho que não dá para discutir a revitalização da 9 de Julho sem estar pensando também na região central da cidade. Muito se fala na revitalização do centro, né? E pouco acontece de fato. Então, acho que as duas coisas têm que ser pensadas juntos. Porque, veja, em Ribeirão Preto, esse centro nevrálgico, esse centro efervescente, comercial, urbano, de pedestre, caminhando, praça central,
foi se esvaziando com o passar do tempo. Isso não aconteceu em todas as cidades. A gente sabe de outras cidades do Brasil. A partir dos adventos dos shopping centers, exatamente. Então, aqui em Ribeirão Preto aconteceu exatamente isso. Esse centro comercial da cidade se deslocou para as regiões dos shoppings. Né? Isso é um processo que aconteceu já a partir aí dos anos 90, quando se falava que o centro estava se deslocando para o alto da cidade. Foi aí, por exemplo, talvez o auge da 9 de julho. Sim. Mas esse deslocamento ele continuou, deixando a 9 de julho para trás. Da 9 de julho. Exatamente, deixando a 9 de julho para trás. Sim. Então, veja, não dá para pensar a revitalização da 9 sem pensar também no nosso centro histórico da cidade. Eu acho que tem que ser uma coisa pensada conjuntamente. E aí o senhor tem razão, como tem que ser uma força-tarefa, né? Unir muitas secretarias, porque nós temos um problema muito sério, e aí não é um problema único, exclusivo de Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto tem uma característica um pouco diferente, que é a questão da frota automobilística. Nós temos uma das maiores frotas de carros do país, per capitamente, maior que muitas capitais do Brasil. Então nós temos aqui um carro para cada 1,5 habitante. É muito carro nas ruas de Ribeirão, que continuam sendo as ruas do início da formação do município, né, professor? Então, por exemplo, o que fazer com os veículos, com os estacionamentos, ou pelo menos com o estacionamento, a gente está vendo a imagem ali, ó, o canteiro central, né, que tem ao lado, vão ser os estacionamentos. E aí você tem o corredor de ônibus passando pela 9 de julho também. Ou seja, então, veículos e pedestres no mesmo local ali, meio complicado, professor. Exato, e isso tem aí uma raiz histórica, né, do arruamento da cidade, na sua origem, que se mantém até hoje. Então, você não tem a saída, por exemplo, a alternativa de grandes obras de alteração, por exemplo, do arruamento da cidade. Não é possível isso. Né? Agora, é possível algumas medidas administrativas, e isso depende muito do poder público, né? No sentido, por exemplo, de desviar daquela região o trânsito pesado dos ônibus. Ainda é um corredor de ônibus, e parece que vai se mantendo esse corredor de ônibus. Né? Eu acho que esses ônibus poderiam... Se me permite, um dado, são 6 linhas, né, Juliana? 6 linhas que passam pela 9 de julho. Exatamente, professor. Veja, que não é uma quantidade muito expressiva, mas, de qualquer forma, eu acho importante esse itinerário se desviar para ruas próximas ali da 9 de julho, liberando a 9 de julho para um trânsito mais... E olha, para o senhor ver, as linhas que passam por lá, as pessoas vão até falar, mas como assim? Jardim Canadá, ok, está até mais próximo ali, mas Jardim Irajá, Monte Alegre, Campos Elíseos, Bonfim, Lapa, Leste, Oeste e Norte Sul, que são os 2 corredores, né? São 6 linhas, não seria tão difícil fazer um deslocamento viário, né? Sem dúvida. E a questão também do estacionamento de carros ali naquela região. Esse é um grande problema que todas as avenidas vão enfrentar, como enfrentaram, por exemplo, os comerciantes da Dom Pedro I. Né? E da própria Francisco Junqueira, por exemplo, há algumas décadas. Pode ser que o primeiro impacto seja um pouco desanimador, né? Mas eu acho que, na sequência, todo mundo percebe que isso é uma medida importante e necessária, até para que as pessoas voltem de novo a 9 de julho. Perfeito, um estacionamento rotativo, talvez. Exatamente. Agora, claro, estamos explorando aqui o professor Lage, professor e historiador, mas que também, né, tem a sua veia política, já foi vereador aqui em Ribeirão Preto, então eu queria saber da figura do senhor do lado político, dessa questão do poder público. Alguns falam até de uma isenção de IPTU, uma remissão de alguma coisa nesse sentido, para quem tem um imóvel na 9 de julho, para tentar facilitar a locação, diminuir o preço. Você acha que o poder público pode fazer esse tipo de situação? Ou temos que pensar que o IPTU, por exemplo, é a maior fonte de renda do município e a gente precisa de investimentos também, não dá para ficar toda hora tirando do IPTU, como sempre tem projetos. Olha, tem um ponto de ônibus, abate no IPTU. Ó, plantou uma árvore, abate no IPTU. Olha, tem não sei o que, tira do IPTU. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, essa política da isenção fiscal, né, ela tem que ser muito bem planejada, ela tem que ser muito bem programada, temporária, talvez uma política assim não precisa ser eterna, perene, não precisa, né? Focada talvez em algumas atividades econômicas, né? Não simplesmente 100% para toda a região. Quer dizer, isso aí são os técnicos da prefeitura, o pessoal da Secretaria da Fazenda, né? Que deveria se debruçar em cima, mas eu acho que é justo, é necessário sim, se pensar numa política de isenção fiscal naquela região, se é que realmente existe um projeto de revitalização levado a sério mesmo. Porque, de repente, o senhor dá uma isenção fiscal do IPTU, mas, por outro lado, está gerando emprego, está gerando renda, e tem um outro tem uma repercussão social, inclusive, muito importante. Né? Além disso, eu acho que a Prefeitura poderia tomar a frente, tomar a dianteira
por exemplo, de formar um comitê específico da 9 de julho, uma força-tarefa, seja lá o nome que puder dar, né? Com representantes Tem esse comitê de acompanhamento das obras que faz parte do Sindicato do Comércio Varejista, da CI, CBL. Mas aí vem mais da parte da sociedade, né? Dos empresários. Do setor privado, mas que precisa seria importante também ser do poder público. Do poder público. Então, por exemplo, esse comitê poderia ter a participação das secretarias, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, por exemplo, né? Que desenvolvessem ali programas e projetos, né? De levar as pessoas de novo para a 9 de julho. Sim. Então, uma programação de atividades, como, aliás, já se fez, já Domingo se pensou. Domingo na 9 já teve esse projeto, né? E agora vem o projeto Vem para a 9, então é uma forma de você estar juntando aí essas forças todas, né? Uma participação efetiva do poder público no sentido de fazer a 9 de julho voltar ao que era. É isso que eu ia perguntar, então. O senhor acredita nessa possibilidade? A 9 de julho tem grande potencial para voltar a ser aquela avenida icônica. Exato, mas aquilo que eu falei antes, Alba, é importante que esse projeto esteja linkado com a região central da cidade. Uma coisa ligada à outra. Porque a 9 de julho ela é uma extensão do centro. Se você pega a história da formação do quadrilátero central, você vai perceber exatamente isso. Né? A 9 era uma das 4 avenidas que perfaziam ali a região central da cidade. 9 de julho, Independência, Jerônimo Gonçalves e Francisco Junqueira formam o quadrilátero central. Né? E isso tem as suas raízes históricas, no patrimônio lá da igreja. Então tem toda uma história para... Se paga até hoje a questão do laudêmio na região, que está ligada à raiz da cidade, vai até aquela região, não chega até na 9, mas chega até próximo ali da 9. Então, Rui Barbosa, por ali. São situações que precisam ser resolvidas. Professor, foi muito bom ter essa conversa com o senhor. Tenho certeza que quem nos acompanhou também sabe dessa história da 9 de julho, sabe da importância que ela tem para o município, para a nossa região. Né? Estamos torcendo para que realmente volte a ser como um dia foi, que a gente teve a felicidade de poder. Sim, eu já passei muito por lá, já curti muito a 9 de julho.